Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 10º tutorial. Nesse tutorial a gente vai aprender a como criar o nosso próprio Publisher e Subscriber, usando a linguagem de programação Python. Tutorial bastante interessante aí, e vai dar pra gente aprender bastante com eles. Primeiramente, vamos estar entrando no container. Antes de entrar, na verdade vamos permitir o acesso ao display. E agora vamos entrar no container. Beleza. Aí eu vou entrar dentro do Workspace, que a gente já até criou em tutoriais passados. Eu vou estar entrando dentro dele aqui. Aí estou dentro da raiz dele. E aqui, dentro da raiz, só que aí eu quero entrar na pasta source, porque a gente vai criar um novo pacote aí para poder estar colocando o nosso publisher e o nosso subscriber. Então aqui dentro da pasta source, a gente vai rodar o seguinte comando para criar o pacote. ROS2 pkg create build type ament Python, porque a gente vai fazer um pacote em Python. E a licença vai ser Apache 2.0 mesmo, aberta. E o nome do pacote vai ser py_pub_sub. Dando Enter, aí já vai ser criado o pacote ali, como a gente pode estar vendo aqui. Agora, a gente vai entrar no pacote, e dentro do pacote, a gente tem uma pasta com o nome do próprio pacote, né? A gente vai estar entrando nela também. Isso. Dentro dela aqui é que tem esse arquivo init em Python. Dentro dessa pasta, a gente vai rodar o seguinte comando, que vai ser, na verdade, um comando para a gente poder tá baixando da internet o script já em Python, tá? Do nosso Publisher e Subscriber. Primeiro a gente vai baixar do nosso Publisher, tá? Antes de baixar o arquivo, vocês precisam de baixar o pacote que permite a gente fazer isso. Então você vai dar um sudo apt install wget, para a gente estar instalando ele dentro do nosso container. O meu aqui já vai dar instalado, porque eu já instalei previamente. Mas aí, no seu aí vai estar instalando. Aí agora a gente roda o comando para estar baixando o script aí do Publisher. Então wget, e aí a gente vai passar o endereço na internet. https raw github user content.com ROS2 exemplos Qt RCL Py. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter um linkzinho para mais informações do tutorial. Aí lá vai ter todos os comandos utilizados no tutorial. Topics, minimal publisher, exemplos, SL, Py minimal. Publisher, member function.py. Dou Enter, aí beleza, ele já baixou o script. Se eu dar um ls, aí a gente consegue ver ele aqui. Aí bora abrir ele então. A gente vai dar um gedit, passa o nome do arquivo, e aí ele abriu aqui pra gente. Aí aqui, vamos dar uma breve entendida aqui no código, no que está acontecendo. Você já tem um conhecimento de Python, aí já fica mais tranquilo de entender.
mas senão não atrapalha tanto não. Aqui inicialmente a gente tem a importação das bibliotecas para poder utilizar no nosso código. Então, a primeira biblioteca que a gente está importando é essa aqui, RCLPy. E dela, a gente está importando esse node, que vai permitir a gente criar o nosso nó aqui no script, porque a gente vai criar dois nós, né? Um que é publisher e outro que é subscriber. Um que vai publicar informações em um tópico e o outro que vai estar lendo. E a gente também importa essa classe aqui, que ela serve para poder a gente interromper a execução do nosso nó quando tiver uma interrupção pelo teclado. E além disso, a gente está importando o tipo de mensagem que a gente vai estar usando, que no caso aqui vai ser publicando no tópico. Né? Então, dessa classe aqui, né, do std msgs de mensagem, a gente está importando o tipo string. E aqui, logo abaixo, a gente tem a criação de uma classe. É uma classe que está herdando da classe principal, que é a classe Node, que é a classe nó que a gente está importando aqui. Então, essa classe aqui é uma subclasse dessa, sendo que essa classe Node aqui é a que permite a gente estar criando um nó aí. E aqui no nosso método construtor, a gente tem a construção da classe Py, né, que é essa classe aqui, e aí a gente está passando aqui o nome do nosso nó, que no caso aqui é minimal publisher. Na verdade, acho que não é o nome do nosso nó, não. O nome do nosso nó a gente define em outro arquivo que eu vou falar aí. E aí aqui a gente está criando nosso publisher. A gente está falando que o tipo de mensagem que ele publica é string, esse tipo que a gente pegou aqui. A gente está falando que ele publica em um tópico chamado topic, e aqui é um negócio quantitativo, é um parâmetro que precisa aqui em relação à mensagem, meio que a qualidade da mensagem aí. E aqui a gente está criando um timer. Então, estou definindo um período de meio segundo. Aí aqui eu estou criando uma variável timer. Aqui estou criando um timer. Passando o timer period de meio segundo. E aqui o timer callback, que é essa função aqui. Aí nessa função, aqui ele está criando uma mensagem do tipo string. E aí a data dessa mensagem, o conteúdo dessa mensagem é essa string aqui. Hello world. E aqui onde está a porcentagem D, vai vir essa variável i aqui, que aqui eu estou definindo como zero, iniciando ela como zero no construtor. E aí no self-publish essa mensagem vai ser publicada. E aqui a gente está mandando um logger falando publicando, e aí publica o que foi publicado, conteúdo da mensagem. E aqui a gente está incrementando o nosso contador aí. Tá? Esse timer callback, então, ele vai ser chamado de meio em meio segundo, aí, que é o período que a gente definiu. E além disso, com esse contador aqui, a gente sempre vai estar publicando a mensagem, então, hello world, vai começar como 0, hello world 0, hello world 1, 2, 3 e assim por diante, quando estiver rodando. E aqui a gente tem a nossa função main, nossa função principal. Aí aqui a gente tem um try except. O que vai acontecer? O try ele vai ser sempre estar executando aí. Então ele vai chamar o nosso objeto aqui, que é o nosso nó, e vai ficar executando ele aqui, até que aconteça essa exceção aqui, que é interromper a execução através do teclado, através do Ctrl C, basicamente. E aqui é a função que é chamada quando esse script aqui é executado. Então vai chamar a main, que vai chamar esse aqui, que vai rodar o nó, vai ficar rodando até interromper com o teclado, tá? Basicamente falando é isso, tá? Se vocês quiserem dar uma aprofundada, eu vou estar deixando aí, assim como os comandos, a referência desse tutorial aqui no site do Ross, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário também. Então eu vou estar fechando aqui. E aí, o que a gente precisa de fazer agora é que, como a gente viu no próprio arquivo, a gente está importando algumas bibliotecas aqui, certo? Então, a gente vai definir no
no package XML. Então eu vou fechar aqui. Eu vou voltar na raiz do pacote. E aí a gente vai entrar nesse arquivo aqui, que é um arquivo que tem meta-informação do pacote. Então a informação do próprio pacote, eu vou abrir ele. Gedit, package XML. Aí aqui a gente pode alterar essas informações aqui, né? Como o seu nome, seu e-mail, uma descrição do pacote, a licença e tal. Mas aí a coisa interessante, importante que a gente tem que fazer é colocar as dependências do nosso pacote. Então, como a gente viu lá no script, a gente está importando duas bibliotecas. Então, a gente precisa dessas duas bibliotecas como dependências para o nosso pacote funcionar. Então, a gente pode colocar essas dependências aqui para que a pessoa que for usar o nosso pacote, através do comando rosdep, consiga automaticamente estar instalando essas dependências aí. Então, é um recurso bem interessante. Aqui então a gente vai abrir uma tag e escrever exec depende. Esse é o tipo da tag. Aí aqui a gente vai colocar a nossa primeira biblioteca, que é a rcl.py. E a gente fecha a tag. E aí a gente estava usando uma outra biblioteca e a gente vai colocar ela aqui. Exec depende, que é a da std msgs. Fecho a tag. Então isso pode ser feito para todas as bibliotecas que seu pacote tiver. Beleza? E aí eu posso fechar aqui. Agora a gente vai abrir o arquivo setup.py. Gedit setup.py. Porque aqui a gente vai estar colocando o nome do nó. E aqui em console scripts, aqui dentro, né, entre os colchetes, a gente pode dar um enter, depois dar um tab para colocar a indentação. E a gente vai colocar aqui o nosso nó que vai ser o talker, né? Do inglês aí, que seria meio que o falador, assim, entre aspas. Uma tradução bem estranha. Porque ele que vai estar publicando as informações. Mais didático mesmo, né, o nome. Então, talker igual. Aí a gente passa o nome do pacote. Aí pubsub, ponto. Aí a gente vai passar o script, que é publisher member function. Ponto, sem a extensão, main. Põe uma vírgula no final aqui. Aí com isso vai, na hora que a gente rodar esse nó aqui, aí vai estar executando esse script aqui e a função dele. Aí a gente pode fechar isso aqui. E aí só para a gente conferir, a gente vai entrar no arquivo do setup cfg. Porque precisa de ter essas duas coisinhas aqui, então tá certo. Isso aqui serve basicamente só para poder deixar os executáveis dentro da pasta lib, certo? Porque na hora que a gente executar o nó, é aí que o ROS vai procurar os executáveis. Então se tá aí, tá certo. Bom, então assim a gente já adicionou o publisher no nosso pacote. Agora a gente vai adicionar o subscriber. O publisher nosso vai estar publicando aquelas mensagens do tipo string e o subscriber vai estar lendo essas mensagens lá no tópico que a gente chama de topic, que está lá no script, né? Então a gente vai entrar dentro dessa pastinha aqui, como a gente fez para o publisher, e aqui a gente vai baixar da internet o script do subscriber. Então wget https raw github user content.com ROS2 examples
Qt, RCL Pi, Topics, Minimal, Subscriber, exemplos, RCL Pi, Minimal, subscriber member function .py. Dá um enter, aí ele já baixou o script, ele já está aqui, o nosso subscriber. Vamos abrir ele também. Então gedit para abrir ele. E aqui é bem parecido o programa. A gente tem a importação das mesmas bibliotecas, tá? E aqui a gente tem a criação da classe Minimal Subscriber, que está herdando de nó. Aqui a gente tem o método construtor, que está iniciando a classe Pi, né? Isso é necessário se fazer, né? Mais um conceito de programação em si. E aqui a gente tem a criação do subscriber. Então, create subscription está criando o quê? Um subscriber que lê mensagens do tipo string no tópico, topic. E toda vez que acontece uma leitura, é chamado essa função aqui, o listen callback, que é essa aqui. Então, toda vez que tem uma leitura de algum dado, essa mensagem, essa função é chamada e ela vai receber aquilo que foi lido. E aqui a gente está pegando o quê? Está pegando e dando um log, falando I heard, né, eu ouvi em inglês, e está passando o que ouviu. Basicamente, a mensagem, ponto data, é o conteúdo da mensagem. Só isso mesmo que esse subscriber faz aqui. Mas aí já dá pra gente ter uma ideia, sim, do funcionamento de publisher e subscriber. O conceito é simples a princípio, mas com isso a gente consegue fazer bastante coisas, né? E aqui a gente tem essa linha aqui, que já tem um comentário aqui explicando, que é prevenir variáveis que não são usadas, né? Dá o warning disso. Aí a gente tem a função main aqui, e nessa função main, o nosso nó ele vai ser executado até que aconteça uma interrupção. Bem simples. Bom, agora vamos estar voltando no setup Py. Vamos abrir aqui setup.py, porque aqui agora, peraí, eu digitei alguma coisa errada. Porque aqui agora a gente tem que colocar o nó do nosso subscriber. Então aqui eu vou dar o nome, que vai ser listener, do pacote pypubsub, ponto, e o arquivo, que no caso é subscriber member function main. Aí beleza, eu posso fechar. Vocês lembram sempre de salvar, né? Já estou fechando direto aqui, porque na verdade eu já estou salvando meio que no automático aqui no Ctrl S na hora que edito. Mas lembre sempre de salvar. Então. Pode fechar aqui. E agora a gente vai voltar na raiz do nosso workspace. Beleza. Aqui na raiz do nosso workspace, a gente vai rodar o comando rosdep para poder instalar as dependências de todos os pacotes. As dependências que a gente colocou lá no package.xml, desse pacote que a gente acabou de criar, elas já são pré-instaladas no ROS, tá? Do RCL Pi e do SDMSGS. Então não vai ser instalado nenhum pacote. Mas para o caso de você estar utilizando aí uma biblioteca que não é pré-instalada, aí é bem necessário. E é uma boa prática. A gente está rodando o rosdep. Então rosdep install argumento i from path pasta search rosdistro qt argumento y. Aí dá um enter. Aí a mensagem aqui falando que todos os pacotes estão instalados, então significa que está tudo de boa. E agora a gente vai reconstruir o nosso workspace
porque a gente acabou de adicionar um pacote novo. Então vamos dar um cocon build. Aí vou usar o argumento para reconstruir só o pacote que a gente acabou de criar. Então peguei aqui select PubSub, que é o pacote que a gente acabou de criar. E aí já vai estar construindo aí pra gente. Beleza, reconstruído. Agora bora testar aí o funcionamento dos nossos publish e subscribe. Eu vou abrir um novo terminal no Docker. Então docker exec it bash. Aí entrado aqui no container, eu vou entrar lá no meu workspace, cd-rom, ubuntu, ROS. Beleza, e aqui eu vou dar um source local, né, para poder dar o overlay. Então source install para local setup.bash. Beleza, e aí a gente já consegue rodar o executável pacote. Então ROS2 run. Vou rodar primeiro o publisher. O nome do pacote, PubSub e o publisher que a gente chamou de Talker. Aí olha só que interessante, ele já começou a funcionar e já começou a mandar mensagem de log ali, né? Agora eu vou entrar no container de novo com outro terminal, docker exec it bash. Eu vou entrar lá no meu workspace, vou dar um source. Espera aí. E agora eu vou rodar o subscribe. Então ROS2 run py PubSub listener. E olha só que interessante, ele já está funcionando corretamente, está ouvindo aqui o que o publisher está fazendo. E aí a gente pode abrir um outro terminal aí e meio que brincando e meio que fazendo experimentos com isso aí, vendo o funcionamento. É um jeito bem interessante de aprender. Eu recomendo que vocês façam isso. Então docker exec it contém aqui o bash. E aí vou dar um ROS2 topic list. Tá, tem que dar um... Eu vou entrar no workspace. Tem que dar um source aqui. Source install local. Isso, agora eu vou dar um ROS2 topic list. E aqui já apareceu o topic, que é o que os dois estão usando para se comunicar. A gente pode dar um ROS2 topic list com argumento T para a gente ver o tipo de mensagem aqui. SGD, MSGS, string. Já tá tudo batendo aí. Aí agora a gente pode dar o ROS2 topic eixo, né, que a gente pode usar para poder ver a comunicação no tópico, né? Eu dei um enter aqui. Espera aí. ROS2 topic eixo. A gente passa o topic, né, que no caso é topic, e o tipo de mensagem. Na verdade eu já esqueci aqui. Topic list T. ROS2 topic eixo topic std msgs msg string. Espera aí que faltou o G ali. Aí olha só que interessante. Aí a gente consegue ver aqui a data, né? Data aqui no sentido de informação, né? Que está sendo publicada ali no tópico. Que está sendo publicada ali no tópico. Bastante interessante, né? Vou interromper aqui. Vou dar um ROS2 node list. E olha só que interessante. Os dois nós
estão aqui sendo executados, né? Esse aqui é o nome que a gente passa lá no método construtor do nó, né? Porque os nossos dois nó herdam da classe PyNode. E aí, quando a gente inicia a nossa classe que herda, a gente tem que iniciar também a Py. Né? A gente passa o nome lá, naquele momento que a gente passa o nome é o nome do nó aqui. E lá no setup.py a gente está dando o nome do executável. Por isso que na hora que a gente chama aqui, por exemplo, publish, a gente dá o listener. Bastante interessante aí, né, pessoal? E aí vocês podem usar os comandos que já aprenderam aí para poder explorar isso. Talvez mudar coisas no programa lá, e brincando mesmo para poder ir aprendendo o ROS. Mas então, pessoal, com isso a gente fecha o 10º tutorial que a gente aprendeu coisas bastante legais e importantes aí. Beleza? E então o vídeo é esse. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. E até o próximo tutorial.